Paulo Musi, Júlio Balestrin e o presidente Cariani estiveram juntos nesta semana no Monstercast e discutiram vários pontos referentes ao futuro do fisiculturismo de agora em diante. Foi uma conversa bem legal e eu resolvi separar 3 pontos muito interessantes dessa conversa para reagir e comentar a respeito. Mas antes, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou o personal Fábio Vilas Boas. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você gosta de conteúdo sobre musculação, maromba e bodybuilding e quer receber mais, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações e hype esse vídeo para receber mais ainda. Então, bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. E o primeiro trecho que eu separei, tá aqui todos os cortes certinhos no Brasil Bodybuilding News no Insta, dando os devidos créditos, segue os caras lá pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da maromba e tudo mais. E o primeiro trecho fala sobre conscientização da nova geração de influenciadores e atletas, e principalmente de influenciadores também, porque essa galera tá meio que dominando a área, mais do que atletas, e às vezes influenciadores dão mais renda para as marcas, geram mais frutos para a marca do que muitos atletas, Por isso que tem marcas que tá dando mais apoio para influenciador do que os próprios atletas, É meio injusto, mas enfim. Vamos ver o que o presidente Cariani fala, Aliás, é engraçado que praticamente é só ele que fala, Então já sabe. Vamos lá. Tá aqui curtindo. A discussão que tá na mesa, como é que se resolve isso? Então, como é que se resolve isso? Porque, na minha visão, é o seguinte: não falar piora. Concordo. Sim. Não falar piora. Cara, isso é uma grande verdade. Pior que se o pessoal começa a falar, não, tá proibido falar, não toca mais no assunto, ninguém mais fala nada. Parece que aguça no sentimento das pessoas de querer ir atrás mais ainda. E aí começa a cair insight duvidoso, informações duvidosas. Então eu acho que o assunto tem sim que ser discutido, e justamente com a intenção de evitar que situações como essas que aconteceram recentemente aconteçam novamente. A história tem que ser contada para evitar que se repita. Então eu acho que tem sim que ser falado, mas não de forma que fale até as dosagens utilizadas. É uma coisa muito complicada, mas sobre os efeitos, sobre o que é a história, para que foi criado, porque a gente sabe muito bem que essas substâncias não foram criadas para o bodybuilding, foram criadas para usos terapêuticos, inclusive, mas o uso foi desviado para. Então, vamos lá. Agora, eu tenho uma visão. Eu acho que as empresas que estão dentro desses influenciadores como marca tem que começar a criar regra. Migão, é o seguinte: você está na minha marca, vai recair sobre minha marca, tudo mais. Então, aprendizado para nós. A partir de agora, se você começar a agir desse jeito, as direitos tá fora do time. Até porque a atitude de um determinado influenciador, um atleta ligado a uma marca X de suplemento, pode recair sobre a reputação da marca, Então eu acho que a marca faz a coisa certa em cobrar essa atitude dos seus influenciadores e atletas. Aliás, logo mais fica no vídeo, porque a gente já vai tocar nesse assunto do papel da marca nessa situação toda, Então aguenta aí, assiste o vídeo até o final, porque vale muito a pena, viu? Até mais pra blindar a marca. Não, pra blindar a marca e pra que o cara tenha algum ponto de medo. Puta, mas vou perder meu patrocínio. Entendeu? Pô, tá no meu contrato. Pra ele, se você criar uma situação assim, por quê? Se ele criar isso e ele for banido, o mercado sabe, ele foi banido pelo quê? Porque tava fazendo apologia a esteroide pros jovens assim assado. Isso não é só sobre proteger a marca, é sobre, de repente, alguém que tem algum nível de hierarquia sobre o garoto pra botar controle. Também acho, o dono da marca tem que deixar isso bem claro, o que pode e o que não pode, o que pode ser falado nas redes sociais. E é até meio complicado assim falar, eu sei que vai ficar meio polêmico o que eu vou falar, mas haver uma fiscalização e deixar bem claro as cláusulas, o que pode, o que não pode, e isso tem que deixar bem claro, evitar o máximo possível brechas para evitar a interpretação distorcida, Então você não pode fazer isso e isso, mas se não está escrito, porque é aquela regra, o que não é proibido é permitido. Então as empresas têm que deixar isso bem claro sobre o que pode e o que não pode nas cláusulas do contrato. Vamos lá.
Pra botar controle. Porque um garoto que ganha acima de 30 pau por mês, e tem muito moleque ganhando acima de 30 pau por mês, desculpa, pai e mãe já não manda mais, viu? Se pai e mãe bater de frente, liga aquilo, mãe, tô te atrapalhando, não seja por isso, mãe. Tô alugando meu apartamento. Tô alugando meu apartamento, vai alugar o apartamento e acabou. Então, pra mim, a única visão hierárquica pra um garoto desse tá no dinheiro. Então, chegar o patrocinador, mas quem é o patrocinador, por exemplo, de suplemento do cara? Entendeu? E eu não tô falando antes, tô falando como aprendizado. Pra agora, né? Pra agora. É chegar e falar assim, gente, seguinte. É o nosso nome, é a nossa empresa, a nossa marca. Então, quem é o patrocinador de roupa? Quem é o patrocinador? Bom, patrocinador de roupa é o seguinte, queridão. Pô, aqui tem umas regras, tá? Pá. Eu sei que você usa, você pode ir na mesa, pode falar, mas é o seguinte, nada desse negócio de fazer propaganda, fazer apologia, piada. Tem que ser isso, fazer piada, fazer aquilo, incentivar, promover, dizer como é que foi. Não, isso aqui não. Vai criar Melhores Amigos, um representante da marca entra no Melhores Amigos. Amigão, seguinte, tá? Olha o que eu gravo até lá, olha o que você falou com os Melhores Amigos. Diretriz da empresa. Porque se não tiver a hierarquia no bolso, não vai segurar a molecada, velho. Mas tá aqui curtindo. Exatamente, eu acho que o presidente Cariani, desculpa a piada, mas depois do reboliço todo, não vou conseguir ficar sem fazer essa brincadeira. Mas, cara, tem que... as marcas que contratam, marca de suplemento principalmente, tem que colocar responsabilidades nas costas dos seus contratados. Cláusulas claras do que pode e o que não pode. Então, proibir de repente de ter patrocínio de suplementos. Sei que isso é meio polêmico e tudo mais, né? Não pode proibir, não dá para proibir de ter uma marca, mas agora, se você está atrelado a uma marca e está escrito na cláusula que você não pode ir num podcast e falar a respeito disso, você vai ter que obedecer. Se você quer realmente fazer parte daquela marca, você vai ter que cumprir aquela cláusula. Se não, procura outra empresa para trabalhar. E antigamente, as empresas batiam mais pesado nessas coisas. A probiótica antiga, na gestão Marcelo Bella, né? E, não sei se é Marcelo, enfim, o presidente Caveira Preta, ele era um cara bastante pesado nessa questão, sabe? Se você for pego fazendo propaganda disso, né? Você sabe bem o que eu tô falando? Rua, acabou. Tchau. E as coisas eram muito claras. Não conheço, né? Que eu sou afiliado da probiótica, mas eu sei que a probiótica hoje está bem diferente. Mas só para você ter uma noção. Mas depois de um tempo parece que as marcas começaram a abrir as portas, começaram a deixar, os caras vão lá e falam, colocam nas redes sociais. O pessoal parece que começou a não falar mais nada. E aí abriu a porteira, ninguém fala mais nada, então começou, vou falar. Parece que tirou essa responsabilidade. Aí escancarou. Complica, então eu acho que tem que gerar uma responsabilidade nessas pessoas. As paradinhas, todo mundo sabe que é muito comum no bodybuilding. A não ser que você vá para uma competição de bodybuilding natural. Aliás, mesmo em competições naturais, o pessoal às vezes dá um jeitinho. Povo safado. Mas a gente sabe, mas cara, isso é apenas um elemento. Que isso tem que ficar bem claro, isso é apenas um elemento de toda a preparação. Agora não é o carro forte, o carro-chefe. Só que com o tempo banalizou. Foi glamorizando e deu no que deu. E infelizmente o caso do Gunley não vai ser o último. Com dor no coração eu falo. Ainda falando sobre marca, mas dessa vez o presidente Cariani falando uma coisa muito interessante, que é a questão da cobrança e da presença de médicos nas marcas para monitorar a saúde dos seus atletas, né? Para impedir, por exemplo, que um atleta chegue lá com uma hipertrofia no ventrículo esquerdo ou algum outro problema relacionado que possa até afetar demais a saúde dele, para evitar novas situações, tipo um Dallas McCarver acontecer de novo. Vamos lá. Então é o seguinte, quantos atletas eu tenho? Eu sou o maior time de atleta, eu tenho vários atletas, então beleza, cadê a equipe médica? Seguinte, vou controlar a tua saúde, amigão. Você tá com pentilho pro meu time, se acontece alguma coisa com você, equipe médica. Então vamos lá. Seguinte, queridão, a cada 6 meses, bateria de exame, vamos gravar pro vídeo do YouTube, mostrar pra galera que por trás da performance existe saúde.
Então, fazer exame, fazer controle, fazer isso e mostrar no YouTube. Mostrar que tem uma equipe médica ali por trás. Por quê? Uma equipe médica vai mostrar não só pro atleta, é o seguinte, migão, peraí, você com 26 anos de idade, olha o nível de espessura que você está desenvolvendo da sua parede cardíaca. Olha isso aqui, amigão. Olha sua pressão arterial, você com 26 anos com a pressão toda alterada. Olha isso. Olha seu hematócrito batendo 53, meu amigo, 53 de hematócrito. Então, já começa a criar conscientização no cara. E o mais importante, vou fazer exame seu, vai passar no YouTube, se tiver ruim, vai mostrar. Pra mostrar pro público. Vai mostrar. E o cara já, né? Quem quer se mostrar doente? Me fala qual é o atleta que quer se mostrar doente na internet. Ninguém, porque doença é fraqueza. Sim. Doença é falta de genética metabólica pro fisiculturismo. Porque além de tudo tem que ter genética metabólica pro fisiculturismo, né? Sim, tem exatamente. Tem cara que não tem rim pra isso. Tem cara que não tem coração pra isso. Tem cara que não tem fígado pra isso. Tô mentindo, amor? Tem cara que não tem resistência à insulina pra isso. Porque qualquer coisinha ele vira... Qualquer visão. Tocou num ponto bastante interessante, mas sobre essa questão de obrigar a mostrar o exame pro público, assim, é uma coisa complicada e isso tem que ser uma coisa acordada entre as duas partes e colocado no contrato. Eu discordo de que o atleta deve ser obrigado a mostrar seus exames publicamente, assim, isso já é uma coisa complicada, mas se as duas partes concordarem e assinarem o contrato, beleza. Agora, que eu acho que a marca tem que cobrar, assim, contratar um médico para monitorar os exames e a saúde dos seus atletas durante uma preparação, aí chega lá, faz um ecocardiograma, um eletrocardiograma, aí mostra alguma coisa alterada. Opa, pera aí, no eletrocardiograma alguma coisa tá alteradinha. Aí vai fazer um eco, um ultrassom, melhor dizendo, eco não, um ultrassom, né, para ver ventrículo esquerdo hipertrofiado. Amigão, você não vai competir. Ponto, acabou. Eu sou a favor disso, tá? Sinceramente. Mostrou alguma outra alteração, algum outro órgão hipertrofiado, não vai competir. A gente vai tratar isso, nós vamos cuidar disso. Enquanto você não tiver ok, você não compete, tá? Para evitar que aconteça uma situação que eu falei anteriormente com um Dallas McCarver, tá? Mas essa é a minha opinião e deixa a sua, que é muito importante a sua opinião. Mas antes de partir para o último tópico, tá? Quero lembrar mais uma vez dos meus cupons de desconto no site da Probiótica. Vá até o site, escolha seus produtos que você precisar para botar o shape, ajudar na sua dieta e use o cupom EUPROPERSONALFábio para você ganhar 15% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Então, bora para o último tópico. E o terceiro ponto nessa entrevista, onde eles abordam o tema Open deveria acabar para as coisas mudarem ou colocar limite de peso. Essa parte também gerou muita discussão e eu também queria saber a sua opinião a respeito disso, mas vamos ouvir. O bom disso, que para quem não gosta do presidente Cariani, pegou raiva depois da repercussão e tudo mais, né? Até nos meus vídeos que eu postei aqui o pessoal não gostou. Legal que o Júlio Balestrin e o Paulo Nuzzi falam mais, então podem ficar tranquilos. Vamos ver as ideias. É triste dizer. Agora, Mas bodybuilding open teria que acabar para as coisas voltarem a andar melhor do que estão. sim, o Open sem Eita. limite O open deveria acabar. mata a gente, Infelizmente, cara. é isso. Coloca limite de peso por altura, acabou. Segura os caras. Exato. E outra, Não segura adianta os você caras tomar também. o que você acha que você vai crescer mais, porque você vai cara, passar do peso e não vai conseguir. Ô, Julião, pensa o seguinte, que também ele tira um critério, que é o critério financeiro. Porque não é mais o cara que tem dinheiro pra tomar tudo e mais um pouco que vai ter chance. Porque Exato. não adianta. E aí você traz o que nós perdemos ao longo desses anos, condição. Exato. O Miguel Chain é um cara que sempre defendeu que assim, não tem que ter open, mas tem que ter peso. Peso à altura até pro pessoal que seria open, entre aspas, né? Sim, mantém. Que era nada, classe 1, classe 2, até para classe manter 3. também a estética e a qualidade Aí do você vê se o atleta. cara não seca. Então, exatamente. Vê se o cara não seca. Vê se o cara não amarra a cintura. O Chain defende essa linha de raciocínio, nem é mais, né, não era por questão de saúde que a gente estava debatendo, era mais Era pela questão estética e condicionamento. Porque a Open perdeu essa motivação, né? Os caras da classe só entram seco por causa da relação peso e altura, irmão.
Porque chega no final, a gente é do rolê, a gente vê os caras se matando pra bater o quê? O peso. Sim, e aí, na hora que apertar. Se tivesse mais margem de altura, o cara não apertava. Não apertava. Então, se fizer uma relação peso e altura para Open diferente da Classic, ou seja, com proporções maiores, maior, né? Com proporções maiores, muda o rolê também. Exato. E além de mudar o rolê, né? Eu acho que tem um outro ponto importante também. É a questão do cara começar a acreditar mais no treino e na dieta e menos nas drogas. Exatamente. Porque o cara tem que talhar o corpo, né, velho? É fazer aquilo que, por exemplo, os caras faziam de antigamente, ficar 30 dias na tilápia com as parbos lá, secando, treinando pesadíssimo, com baixíssimas calorias. De fato, nos últimos anos, a categoria Open ficou muito atrelada realmente ao uso das paradinhas e que tirou um pouco, assim, da questão do esforço, né? Não que os caras não se esforçam, claro. O cara para chegar naquele nível, tipo Sansão Dauda, tem que realmente treinar muito pesado, né? Não tem treino fofo na categoria Open. Mas o Júlio levanta a bola falando sobre acabar com a categoria Open ou começar a colocar limites. E não foi só o Júlio Balestrin que levantou essa bola, o Bonzi concordou, o Miguel Chain também, que é outro cara que eu gosto muito no Mundo da Maromba, sempre faz uns vídeos muito interessantes, umas opiniões muito bacanas, assim, sempre aprendi muito com o cara. E começar a colocar limite. Interessante, é plausível, mas o porém isso tiraria um pouco o caráter da categoria Open, que seria sem limite de peso. Teoricamente, falando de maneira bem grosseira, se o cara quiser chegar lá com 200 quilos, tranquilo. Nem o Greg Volkovats, né, aquele canadense que chegou a entrar num palco uma vez com 180, 190 quilos, nunca ganha nada porque o cara é extremamente desproporcional. Só que, porém, de não ter limite de peso, o cara entra lá com uma quilagem absurda dessa, só que totalmente desproporcional. Então eu acho que eu entendi a ideia dele de colocar limite de peso para evitar um atleta chegar com desproporções extremas. Mas, inclusive, eu dei uma opinião, eu escrevi minha opinião aqui embaixo a respeito disso, seria que a arbitragem cobrasse mais dos atletas na questão do controle da cintura abdominal. Se o cara chegar lá, ombro ok, braço ok, coxas ok, mas com o abdômen quadradão, joga pros cantos e top 6 para baixo. Vai perdendo colocação. Que a cintura abdominal fosse mais cobrada dos atletas. Não que não seja, mas que fosse cobrada ainda mais. Em 2018 a gente teve um ótimo exemplo do Sean Roden, que chegou assim com um físico incrível, que era um classic na categoria Open, assim, falando de maneira bem tosca, assim, o pessoal sei que não vai gostar de ouvir isso, mas aquele controle abdominal, aquela cintura abdominal era incrível. Pena que foi só em 2018, que depois cagou tudo de novo, né? Veio 2020 e 2021 que Big Ramy, que se dependesse de mim como Arthur, nunca teria um título, sinceramente. Nunca consegui gostar do físico daquele cara. 2020 até 2021 tava muito montado. E outra coisa, montagem, cara. O cara chegou lá muito montado. Eu sei que tem cara que monta aí fica ok, mas chegou lá cheio de ponta, joga pra longe, desclassifica. Um cara que é montado na cara dura, cheio de bolotinha, não pode ganhar uma competição. Montagem na cara dura, tem que cobrar isso, sabe? Não pode, de fato, não pode, sabe? Tem que ser proibido montagem. Uma coisa é o cara fazer lá uma aplicação por causa de uma lesão, tal, beleza, é o caso. Agora, para querer preencher, para ficar mais arredondado, na maioria dos casos só dá merda. Mas eu entendi a ideia, queria saber a sua opinião, o que você acha a respeito disso, fica à vontade, a sua opinião é muito bem-vinda, tá? A opinião aqui é livre, mas mantenham a decência, porque senão é limado do canal, não tenho a menor paciência, não vou nem fazer nenhuma cerimônia. Mas é isso, muito prazer mais uma vez estar com vocês. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like.
que se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma hypada para ajudar na recomendação do vídeo. Lembre-se, tá precisando de suplementação, dá uma passada no site da Probiótica, escolha seus produtos e não esquece de usar o cupom EUPROPERSONALFábio para você ganhar 15% de desconto, legal? 15%, muito bom, principalmente para você que tá num aperto de grana, tá? Links estão nas descrições, comentários fixados. Me acompanha também nas outras redes sociais, para você que gosta de vídeos curtos, dicas rápidas e direto no ponto, perguntas e respostas, vai lá, dá umas olhadas na caixinha de pergunta, me faz uma pergunta que eu respondo e publico. Instagram, TikTok, Facebook, tá tudo aqui embaixo, os links também estão nas descrições. Um prazer imenso estar aqui com você. Não esquece de conferir o vídeo relacionado à playlist de reacts para você continuar se entretendo e aprendendo cada vez mais comigo. Aquele abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.